Bom dia, galerinha. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 6 de abril de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado. E a gente viu o mercado ontem bem agitado na parte da tarde, né? Ontem a gente viu o dólar ligando o turbo ali, né? A gente pode ver o movimento, esse movimento aqui que tivemos, essa pernada de alta que tivemos aqui no dólar ontem, né? Que nos fez sair e voltar acima do 99,00 e lutar ali contra as altas aqui do range que a gente tinha anotado e, e teve esse rompimento, né? E agora a gente está acima, voltando um pouquinho agora aqui, vai ser bem interessante ver qual que vai ser a reação. Já eu explico para vocês o que pode acontecer nessa região aqui do 99,40 mais ou menos. Mas um grande movimento ontem, né? Dólar subiu, os índices ontem teve uma queda, rejeitando da região ali do 4.600 que a gente tinha discutido. Ouro não fez nada, os commodities na verdade deram até uma quedinha, né? Mas nada muito diferente, para ser bem sincero, segurou bem. Já o mercado de petróleo também não tem acontecido muita coisa ali, voltou um pouco ontem, né, para baixo, como a gente consegue ver, mas nada que seja diferente do que a gente tem visto aí nos últimos dias, né? A gente está nessa região aqui já faz um bom tempo. É, e até o Bitcoin também não teve tanta reação assim. Na verdade, hoje, né, durante a noite, ele veio testar essa baixa aqui do dia 1 e agora está tendo essa rejeiçãozinha aqui. Mas também vocês podem ver uma queda junto com os índices ontem, né? O Bitcoin teve aqui uma rejeição do 47, voltando aqui para a região do 44, né? Mas uma boa reação, né? Parece que esperou mais ou menos quase o final de sessão de Londres para ter uma reação nos mercados, mas teve, né? E por isso que eu sempre falo, sempre esteja preparado para quando vier o movimento, para que você não seja pego de surpresa e que você também beneficie, né, dos movimentos que estão acontecendo ali, né? Mas enfim, antes da gente pular para os gráficos, vamos falar sobre algumas notícias que eu quero compartilhar com vocês. Número 1 é que a União Europeia e os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a Rússia, tá? E essas sanções incluem proibição dos Estados Unidos de investimento na Rússia e proibição de importação de carvão na União Europeia. Tá? Essas basicamente são as novas sanções que eles anunciaram e líderes europeus já falaram que não serão as últimas. Né? Então, provavelmente a gente vai ver essa continuação, né, de sanções ali de vários países contra os Estados Unidos. E isso basicamente tem me lembrado um pouco sobre. Nos faz lembrar mais ou menos a relação que os Estados Unidos têm com a China, né? Cada um ali, às vezes, proibindo um outro de fazer alguma coisa, né? Mas a gente vê que é sempre uma briga super longa e acaba isso afetando a economia dos dois, ambos, de uma maneira meio ruim, né? Lógico que essas sanções não vai afetar também a União Europeia, né? Como também, mas provavelmente vai afetar mais a Rússia do que a União Europeia. Mas será que a União Europeia está pronta realmente para conseguir sentir esse impacto? É algo que a gente realmente tem que ficar sempre atento, tá? Hoje saiu também um estudo mostrando que, né, o Reino Unido mês passado passou por uma nova onda grande de Covid-19, agora está voltando a cair novamente, mas o estudo mostra que a imunidade das pessoas tem diminuído, né? E basicamente o que era imaginado é que era o contrário, né? Que as pessoas pegassem o Covid, né? Ou fizessem algum certo tratamento, que a imunidade na verdade iria aumentar contra Covid. E não tem acontecido isso com esse estudo, né? O estudo mostra que na verdade não é assim que está acontecendo, que as pessoas têm continuado tendo o mesmo nível de imunidade que tinha antes, algo que realmente preocupa um pouco, porque mostra que as pessoas realmente podem pegar o Covid por várias vezes. Né? Eu mesmo conheço pessoas aqui que já pegaram 3,
até 4 vezes, né, Covid-19. E lembrando que agora a gente tem um subvariante do Omicron, né, que é conhecido como BA.2, que é ainda mais transmissível que a própria Omicron. E lembrando que a Omicron, né, a transmissão dela de uma pessoa para outra era uma taxa muito alta comparado com as outras, e essa é ainda maior. Então, todos os casos do Reino Unido que está sendo registrado, em torno de uma porcentagem alta, né, em torno de 80 a 90% das pessoas que estão testando positivo para o Covid é por causa dessa nova subvariante. Tá? Então, realmente é algo bem interessante para a gente sempre ter, para a gente, né, saber aí. Tá? Então, vamos dar uma olhada, ficar de olho enquanto a isso. Até agora, essa subvariante não tem dado sinal nenhuma de, né, grande mortalidade ou algo assim. É apenas a transmissão de uma pessoa para outra que realmente é bem grande, tá? Enfim, galera, vamos dar uma olhadinha no calendário de hoje. O calendário de hoje é bem tranquilo, né? Lembrando que hoje o mercado vai ficar super esperando, né? Super ansioso pelas atas da reunião da política monetária. A linguagem ali é um texto, tá, galera? É basicamente um PDF, né, de algumas páginas mostrando assuntos que foram discutidos entre os membros do FOMC antes de tomar realmente a decisão sobre a última decisão da taxa de juros, que se não me engano foi 3 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, tá? Enfim, então o mercado vai ficar super de olho na linguagem que foi usada, sobre os assuntos que foram abordados, para entender em mais detalhes qual é a visão e direção que o Fed está querendo tomar sobre a taxa de juros. Será que na próxima reunião já vão aumentar por mais 50 pontos base ou vai permanecer mais uma vez no 25 pontos base? Isso é super interessante de ter anotado. Então, fiquem de olho. O problema dessa notícia é porque é um texto, é um PDF, é um pouco longo. Então, vocês vão ver que o mercado vai lendo os textos, né? Vai lendo o que principalmente buscando coisas, informações novas, né? E você vai ver talvez o mercado tomando algumas decisões para cima, para baixo, né? Para cima, para baixo, até então ter lido tudo e realmente ter uma ideia bem concreta feita ali. E aí a gente pode ver talvez uma tendência um pouquinho melhor no mercado, tá? Mas um pouquinho de cuidado, porque enquanto eles estão lendo, tendo esse tempo para fazer essas leituras, vocês podem ver o mercado fazendo alguns zigue-zagues, tá? Então é difícil, na verdade, a gente ver um mercado que já desde o início só sobe, só desce e continua para o restante do dia, tá? Então sempre dê aí, demora em torno de 10, 15 minutos, tá? Para o mercado realmente digerir a informação. Depois disso, aí você talvez possa esperar alguma coisa, uma direção mais certa. Mas tudo também vai depender do que eles disseram e discutiram, tá bom? Então fique de olho nessa notícia, vai vir, como eu disse, né, horário do Brasil às 3 horas da tarde. Antes disso a gente vai ter alguns dados de petróleo às 11h30, tá? Então fique de olho nisso. E à noite a gente vai ter alguns dados da Austrália aqui em torno das 10h30, tá? E falando em Austrália, né, aquela posição que eu estava nela no dólar australiano, galera, eu acabei sendo estopado, tá? Basicamente aqui em cima, como eu falei para vocês, meu stop estava no 22, né? Ele foi pro 0,924. Ah, Thiago, mas agora está bem mais abaixo. Mas vocês podem ver que está agarrado nas altas ainda, né? É um sinal que tem topo aqui ainda. Não vejo isso talvez ainda aqui, mas por eu ter se estopado, galera, eu normalmente tento evitar entrar novamente na posição, tá? Então se eu entro numa posição, tento segurar ela o máximo que posso entre os meu gerenciamento de risco e essa posição é fechada, eu faço de tudo. É quase bem difícil de ver eu tentando novamente nesse mesmo par, tá? Eu sempre deixo ele pelo menos um dia de lado, dois, para ir tentando pelo menos focar em outros mercados que talvez estejam mais fáceis de operar, tá? Então, só para dar uma atualização sobre essa posição que eu tinha alertado vocês, que eu tinha aberto. Só bem tranquilo, viu, galera? Porque eu tinha vendido aqui, né, na região 20870. Então, não é lá aquelas coisas, tá? Mas enfim, só para atualizar vocês. Vamos começar pelo Dollar Index. O Dollar Index, galera, como eu disse, quebrou o range, né, fez novas altas, quase alcançou nosso primeiro FIB retração, que é a última, colocando o FIB aqui dessa última correção de queda que tivemos, colocando o FIB ali, vocês podem ver que quase tocamos no primeiro FIB
e agora estamos corrigindo, tá? Lembrando que a gente quebrou um range, né? Então está em um processo aqui de rompimento, mas aqui que tá, sempre lembre, né? Tem o plano B, e o plano B é que ele não pode voltar para dentro do range novamente. Caso ele faça isso, eu acho que os compradores não vão ficar tão felizes assim, tá? Então eu acho que o risco hoje está aqui na região do 0,925, dando um pouquinho mais de espaço, tá, galera? Então, algo para ter em mente. Voltando abaixo do 0,9, do 99,25, aí eu acho que o risco de a gente ver realmente o dólar dando uma boa queda não vai ser surpresa, tá? Então, fiquem de olho nele. Lógico, o primeiro nível vai ser 99,00, depois realmente lá perto do 98,40, que eu acho que pode ser alcançado caso ele volte para dentro, tá? Qual que é a chance disso acontecer? Pouquinho maior do que deveria, pelo fato de que a gente, como eu disse para vocês ontem, né, a forma que ele subiu foi super agressiva e ele já foi sem correção antes. Isso me deixou um pouquinho preocupado. Se ele tivesse subido e aqui em cima ter feito a correção para daí quebrar, eu acho que a chance dele realmente ter feito o rompimento e continuar uma tendência de alta um pouco mais longa tinha chance maior do que fazer do jeito que ele fez aqui, que foi apenas subir, 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 romper e subir, tá? Pode estar um pouquinho estendido, pode ter vindo aqui somente para estopar uma galera, pode ter essa chance, tá? Então, fique de olho mais ou menos nessa região do 99,25, 99,20, tá? Fechando dentro do range é o fechamento, tá, galera? Fechamento dentro do range não é bacana, tá? Mas eu só tô dando um nível aqui de referência, caso você já esteja comprado, né? Você não quer ficar, talvez se ficar esperando o fechamento, você pode esperar demais e talvez já vendo o trade, né, desabando. Você quer colocar um limite. E o limite eu acho que é 99,20, 99,25, tá? Se voltar para dentro, começa a complicar as coisas, tá? Então, mais ou menos é isso. Agora, pode ser, galera, que obviamente ele sinta um grande suporte que a gente tem hoje, é o topo do range, agora vira suporte, tá? Então, o suporte para hoje vai ser nessa região do 99,35, caso ele chegue ali, tá? 99,35 ao 99,40 mais ou menos, tá? Essa região é realmente um belo suporte agora. O risco recompensa favorece os compradores aqui nessa região, na minha opinião, tá? Não mais os vendedores, porque quem vende aqui tem que colocar o stop loss lá em cima da alta, na minha opinião, tá? Então, tem esse stop, quem compra aqui é colocar aqui, então vocês podem ver que é um pouquinho menor, não muito, mas é menor, tá? Então, essa região tem que ter um pouquinho de cautela, tá, galera? Então, aí é nosso suporte, pode ser que ele só venha fazer o reteste e suba, comece a subir novamente. Fazendo novas altas hoje, fique de olho nesse primeiro FIB, 99,82, e acima do 99,82 eu vou ficar de olho mais ou menos na região do 100, né? Que eu acho que vai ser super importante para este mercado. Olhando o diário, vocês podem ver que temos o 78,6 ali, né, no 100,04. Então fique de olho nesse valor aí que também chama bastante atenção, tá? Então 99,82, 100,04. Mas finalmente, né, o dólar saindo realmente dessa região e obviamente isso fez que nossa, olha o euro. E fez, lógico, que o euro caísse. Vocês podem ver que ontem teve um dia bem negativo, dando uma queda aqui no euro. A gente falou muito sobre esse canal que a gente estava observando e olha o desenho, né? Que ele fazendo um rompimento, ele poderia vir para essa região aqui, que é o 786, de todo o movimento de alta que tivemos aqui nesse período chato de correção. Também primeiro FIB retração dessa última correção que tivemos de alta aqui. Então aqui essa região foi o que a gente falou que poderia servir como suporte. Realmente reagiu, né, galera? Super. E vocês podem ver, eu tinha até comprado o euro aqui, galera. Olha só, foi eu fechar a posição para focar um pouquinho no café com Forex e ele foi com tudo, né? Tava enrolando um pouco, se vocês olharem nos 5 minutos, né? Nessa volta aqui eu falei, meu, eu acho que tem mais, pode ser que ele tenha mais uma ida para baixo para depois subir. Aí eu basicamente tinha comprado aqui 0,880, fechei aqui com
7 pips. E agora vocês podem ver que fez isso aqui, né? Acontece, tranquilo. Então o euro reagindo desse suporte, mas não se esqueça da visão do dólar index, que talvez o dólar index só toque naquele range do lado de fora, sinta um reteste e volte a cair. Então isso pode ser a mesma coisa que pode estar acontecendo aqui no euro também. Talvez ele vinha aqui testar essa região do 0,940, talvez, e dali talvez sentir a resistência e voltar a cair. Eu acho, tá? Na minha opinião, que agora o único nível que talvez nos confirme que talvez o euro esteja querendo realmente voltar para cima, né, é se ele voltar acima do 0,950 agora, tá? Então esse é o nível que eu acho que dos vendedores, na minha opinião, para hoje, tá? Enquanto ele segura abaixo desse 0,950, que é essa região que foi nosso suporte, tá? Desde o dia 16 aqui, ó. Então, né, mais ou menos é isso. Agora, ele voltando e fechando acima do 0,950, pode ser que a gente esteja indo caminho ao 10,50 novamente, ou até níveis mais altos, tá? Mas esse é o euro que eu vejo dessa maneira, tá bom? Agora, ele quebrando novas baixas, galera, aí realmente a chance da gente vir pro 0,850 ou até o 0,800 começa a aumentar bastante, tá? Então, tem o plano A e plano B aí, tá bom? Então, mais ou menos é isso. Será que tem um nível menor aqui entre antes do 0,940? É difícil de falar, viu? Não tem. Eu não vejo, pelo menos. Então fique de olho 0,940, 0,950, tá, galera? Se você quer vender o euro, acho que tem mais para queda, é ali que você quer fazer talvez uma certa venda. Acima do 0,950, já um fechamento acima dessa zona, como eu disse, já pode confirmar que talvez o euro foi só para enganar a galera ali na parte de baixo, tá? Libra. A Libra é a mesma coisa, e a Libra chama um pouquinho de atenção pelo fato de que a gente rompeu o triângulo. E agora vocês podem ver que ele está tentando voltar para dentro do triângulo. E de novo, isso não é algo realmente bem negativo ou positivo, né? Dependendo de que lado você está, né? Então, na minha opinião, um pouquinho de cautela. Caso a Libra comece a voltar, né, acima dessa região aqui, que foi antes suporte, agora resistência, eu acho que começa a complicar um pouquinho aqui para os vendedores, tá? Então também um par que um pouquinho cuidado. A gente não teve o fechamento da tabela ainda, mas fechando acima dessa região ou voltando principalmente acima do 3100, galera, eu vou até colocar subir isso aqui, tá? Porque realmente o 3100 aqui neste caso eu acho que vai ser algo bem mais especial de olhar. Então fique de olho nesse 3100, né? Voltando acima do 3100, galera, Libra pode ter a gente vê muitos vendedores desistindo e pode ser que a gente realmente suba mais, tá? E aí o próximo nível que eu vou ficar bem de olho será essa região do 31,25, 31,20 e depois o 31,60, caso ele continue, tá? Mas a Libra segurando bem, né? Uma reação bem interessante ali nas baixas. Mas também não se esqueça da visão do nosso querido Dollar Index. O Dollar Index vai, acho que nos dá uma guia, tá? Do que realmente a gente pode esperar. Se ele segurar aqueles níveis, né, 99,30, 99,40, começar a voltar para cima novamente, a gente vai ver Libra, Euro, tudo voltando para baixo novamente, tá? E não se esqueça, né, a gente tá numa tendência de baixa, a Libra não tanto, eu acho que tá mais range aí do que queda, né? Mas olha o Euro, né? O Euro, para mim, é tendência de baixa clara, então e contra isso ainda é um pouquinho arriscado. Pode ser que a gente tenha uma baixa, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas é algo realmente para a gente calcular, tá? Então, algo para ter em mente. Dólar Swiss caindo, quase tocou ali por muito pouco, né? A gente tinha falado do 93,60, 93,70, quase tocou ali, já está sentindo uma pouquinho de pressãozinha, né? Lógico, o dólar está caindo, então ele, né, tem a chance de realmente ter essa reação igual também. Mas está segurando bem o dólar Swiss, né?
Então, algo para ter em mente, lembrando que o suporte para hoje então vai ser o 9300, resistência aqui nessa região do 9370. Acima, né, se ele começar a quebrar essa alta aqui, fechando acima dele do dia 28 de março, acredito eu que a gente já esteja indo para o 9400 ou até para o 9450, tá? Mas fique de olho nesse suporte aqui, 9300, belo de um suporte ali, na minha opinião. Tem um pequenininho aqui, ó, 9315 mais ou menos, 9313. Mas eu não sei se eu faria alguma coisa ali, por não ser um nível assim que chama tanta atenção, tá? Vocês podem ver que tem esse nível aqui, né? Como se fosse aqui, tá vendo? Então tem um pequenininho ali, mas realmente o interessante seria o 9300. E daí, galera, abaixo 9300, próximo suporte 9280, 20 pips abaixo. E se esse 9280 não segurar, eu acho que a gente pode rapidamente voltar, né, para essa região aqui perto do 9230, 9220, tá? Mas bem de um range aí, né? Não se esqueça disso. Dólar Yen subiu, rompeu nossos níveis. Então, primeiro rompeu esse 123.00. A gente tinha falado que talvez voltaria para essa região aqui perto do 123.60. Fui até um pouquinho mais acima, tocou e tá tocando aqui no 124.00 agora, viu, galera? Nível redondo que o Dólar Yen ama respeitar. Então tá batendo nesse número redondo, 124.00, e tá sentindo resistência, tá? Então fique de olho nisso. Lembrando que se por acaso a gente começar a fazer novas altas, não se esqueça que a gente tem um 786 logo acima, que está aqui exatamente no 124.30, tá? Então tenha isso em mente. Por a gente ter tido essa alta aqui, ó, do dia 29, super interessante, talvez muita gente que esteja vendendo deve estar colocando stop loss logo acima, tá? Então, níveis que eu ficaria de olho era o FIB, né, o 124,28 e depois o 124,50. Acho que se ele toca ali, ele bate nesses stops e dali vamos ver o que acontece, porque se ele voltar rapidamente de volta pro abaixo do 124,00, acredito eu que a gente possa estar fazendo algo assim e fazendo aquilo que eu falei para vocês já vários dias atrás, né, que ficar agora em um período bem chato nessa região aqui. Isso para mim ainda é possível, tá? Mas realmente tendência de curto prazo, pelo menos ainda é de alta, né? Sem dúvida. Então, resistência 124.00, 124.28 e depois 124.50. Acima do 124,50 aí, galera, realmente pode ser que a gente vá lá testar o 125 novamente, tá? Então, mais ou menos é isso. Aqui no Dólar Yen, suporte para ele hoje, eu acho que o primeiro vai ser o 123,50, tá? 123,50, eu diria, tá? E depois o 123,00. Tá? Esses são os dois suportes que eu diria que temos aqui neste par. Dólar canadense. O dólar canadense, galerinha, olha o que ele fez ontem, né? Que sacana, hein? Ontem a gente disse, né, que a tendência era clara de baixa, principalmente enquanto ele permanecesse abaixo dessa região do 24,65 mais ou menos, né? Foi essa região de suporte. Vocês podem ver que eu acho que estava no café com Forex. Acho que aqui eu acho que a gente estava, né? Ontem. Pelo horário parece que a gente estava mais ou menos aqui quando eu fiz. Então vocês podem ver que ele subiu, testou essa região como resistência, que a gente tinha falado que seria, e caiu, né, galera? Então, algo para ter em mente, a gente falou que o primeiro suporte seria os 24,50, ele rompeu, fechou abaixo disso, e aí a gente falou que a próxima nível que seria o 124, 24,00 redondo. E vocês podem ver que a mínima foi 24,02. Então, por 2 pips, não tocamos ali no número redondo que a gente tinha falado que seria como suporte, né? A gente falou também que se ele voltasse acima do 24,85 poderia surpreender alguma galera. O pessoal que tinha vendido talvez iria sair do mercado. E vocês podem ver que continuou realmente, né, galera? Fechou acima, foi. Vocês podem ver que chegamos até o 25,00 e estamos sentindo suporte nele, resistência nele no momento aqui nessa região, né? Então, para mim hoje, níveis talvez serão os mesmos de ontem, talvez. Eu
iria, mas eu acho que eu vou deletar esse, galera. Eu vou colocar níveis mais seletivos, mais difíceis para o mercado chegar, para diminuir nosso risco recompensa, para aumentar nosso risco e recompensa também, tá? Então, caso o dólar index, eu acho que o primeiro grande suporte nele vai ser esse 24,67, tá? 24,67, primeiro suporte. Resistência vai continuar sendo essa região do 25,05. Fazendo novas altas, acredito eu que a gente esteja indo rumo ao 25,30, tá? Então, suporte 24, 24, que nível que eu falei? 24,67, né? Essa região, galera, entre 24,60 e 24,70, tá? Uma região de 10 pips aqui. Se voltar abaixo do 24,60, aí fique de olho novamente no 24,50. E se não segurar esse preço, talvez a gente volte aqui para o 24,00 novamente, tá? Mas difícil um pouquinho de falar hoje, né, sobre o que ele está talvez tentando. Por quê? Porque pode ter a opção de que ele só está descendo para fazer uma correção. Então, subiu, correção vai, né? Pode ser também que o dólar index esteja ele está super estendido, realmente irá voltar para dentro do range e talvez vai cair mais ainda. Então pode ser algo assim. Então, difícil de falar. Fique de olho no dólar index, na minha opinião. Acho que é a melhor coisa para fazer hoje, tá? Dólar australiano. O dólar australiano está segurando bem. E lembrando que a gente teve uma queda ontem com os índices, né? Essa queda dos índices foram lá. E olha o que é interessante, galera. Olha onde a gente parou ontem. Olha isso aqui, né? A gente falou sobre esse 200% ontem juntos. Eu falei para vocês que seria uma região interessante de ver o que poderia acontecer. Porque além de ser um FIB, também temos, também é o nosso alvo aqui dessa baixa dupla que tivemos, né? Essa baixa dupla que tivemos aqui embaixo, então é o alvo dessa formação. Também é uma região que era resistência, a gente tinha falado sobre esse 76,45, e ele foi lá, e daí os índices começaram a cair, e ele caiu junto, né? E agora vocês podem ver que caiu, porém tem essa região aqui, ó, que ele está servindo como suporte agora, e essa região é aquela região do diário, tá vendo? Essa região escura no diário. Então é aqui que realmente o dólar australiano deve segurar, na minha opinião, porque se ele começar a voltar abaixo dessa região, né, a gente já está falando dele voltar abaixo do 75,55, tá? Aí começa já a ficar um pouquinho estranho, já dá um grande alerta, na minha opinião, mas a última chance realmente vai ser essa região aqui do 75,35. Se nem essa segurar, galera, aí realmente a gente pode estar indo buscar uma correçãozinha maior no dólar australiano, talvez aqui no 74,50, tá? Pode ser bem possível, mas pode ser que ele esteja segurando aqui, vai servir e pode sim voltar para cima, tá? Então algo que para anotar aí, tudo vai depender também dos índices, né? Os índices hoje de manhã, pelo menos, não está com uma cara tão boa, mas vamos ver o que a América pode vir fazer, se segura o mercado, o que vai acontecer, né? Porque se começar a voltar para cima, com certeza vai dar uma proteção, um certo suporte no dólar australiano. Se continuar a cair, o dólar australiano não sei se vai conseguir segurar aqui esse suporte muito tempo, tá? Então vamos ficar de olho nisso para hoje, tá? Para ele te retirar um pouco dessa pressão de venda aqui que está tendo, pelo menos no bom curto prazo, para mim ele tem que voltar acima do 76,00, tá? Voltando acima do 76,00, provavelmente esteja a caminho ali da região do 76,50. Fechamento, tá, galera? Sempre fechamento sobre os nossos níveis aqui que falamos, tá? Já o dólar da Nova Zelândia foi algo ainda mais espetacular. Ele inclusive fechou o dia basicamente no zero, galera. Olha isso. Não é uma vela muito boa, né? Como se a gente chama de long legged doji. Como se eu fosse traduzir, seria uma perna longa, um doji de perna longa, né? Quando realmente o doji em um lado só dele, ele um lado só, né? Ou é sombra de alto ou sombra de baixo, ele faz uma grande sombra e fecha o nível no zero, né? Como se fosse algo assim, ó, né? Se fosse desenhar, seria algo assim. A vela fechando mais ou menos dessa maneira, tá, galera? Então deixando uma sombra de alta, fechando no zero. Isso a gente chama de long leg doji, né? Uma vela também que indica que possível topo ou baixa pode estar acontecendo. Agora,
eu já não pegaria essa vela e hoje já começar a vender como doido, né? A gente sempre tem que ter a vela confirmação, então tendo uma vela negativa hoje vai ser algo que pode confirmar isso, tá? Então, mais ou menos é isso que eu estou de olho nele, mais uma rejeição na região do 70,00, né? Então, nos confirma que realmente é um grande nível ali, que ele está tendo uma, uma dificuldade de continuar acima, né? Então, algo para ter em mente. Agora, né? Se você está pensando, aí que tá, né? Se você acha que ele vai realmente cair, se a gente já tem um topo, pelo menos no curto prazo tem um topo e ele vai fazer apenas uma correção por alguns dias e voltar a subir, na minha opinião, eu acho que você olharia muito esse nível do 69,70 aqui, né? 38,2 de toda a queda, né? Fazer uma correçãozinha aqui e aí fazer isso aqui depois, né? Se você acha que ele se você acha que ele vai voltar a subir novamente, porque os índices talvez subam hoje na abertura da América e tudo mais, né? Você quer que ele volte e permaneça acima desse 69,70, feche acima e continue acima, para dar uma chance para realmente ir lá, tá? Então, realmente essa região aqui entre o 69,70 mais ou menos, eu acho que seria uma zona bem importante, tá? Pode ser que a gente vai no 69, Thiago, e, e volte? Sim, por isso que ali é a nossa grande resistência no 70,00, que é junto com 69,00. Então ali também pode acontecer isso, tá? Mas a chance disso acontecer é um pouquinho menor do que ele pegar e fazer isso aqui daqui, tá? Entenda isso, tá bom? Então, mais ou menos é isso, tá? Então, pares principais feitos. Os outros mercados, galera, não tem muito o que falar. Ouro deu um pulinho agora aqui, com o dólar dando uma queda. Mas vocês podem ver que a gente está dentro dessa região aqui, ó, né? Desde o dia 30 de março, né? Então, algumas semanas aí já basicamente aqui nessa região. Difícil de falar alguma coisa sobre ele, né? Porque parece que quando parece que vai, ele volta, né? Então, difícil de operar esse mercado aqui. Então, se eu fosse operar ele, eu olharia como range. Em outras palavras, então eu só venderia ele perto lá do topo do range e compraria na baixa do range. Evite, pelo amor de Deus, de operar aqui no meio. Ó. Se você operar aqui no meio, a chance de você realmente ter dor de cabeça é um pouquinho grande, tá? Então, eu pelo menos olharia dessa forma. Já a prata, a prata é um pouquinho mais pesada que o ouro, né? Vocês podem ver que a prata inclusive já tá fazendo novas baixas a cada dia, basicamente, né? Parece. E tá chegando bem próximo agora dessa região do 24,00, né? Lembrando que aqui é uma grande região, viu, galera? Grande região. Fique com isso em mente. Agora, minha pergunta aqui sobre a prata é isso aqui, ó. Será que isso aqui... Será que ele está montando uma possível cunha, alguma coisa do estilo? Certo? Porque tá aparecendo, não? Deixa eu tirar isso aqui e colocar no diário. Não tá aparecendo uma certa cunha, galera, na prata? Os movimentos em si, né? Eu tô falando do comportamento dele, né? Olha só. Será que ele vai fazer isso? E se a gente olhar a onda Giliotti em correções, pode ser que realmente a gente faça mais uma nova baixa, que seja a última, e aí volte para baixo. Então, um A, um B, um C, um D, e a última onda E. Será que a gente vai ver algo assim? Algo para ter em mente. Vamos ver. A gente quer ver uma reação nessa região aqui, né? Não é apenas comprar ali e torcer. Vamos ver o que acontece aqui primeiro. Pensar certinho. E aí a gente pode entrar um pouquinho mais alto, sim, mas com uma confirmação melhor também, né? Então, algo para ter em mente aqui sobre prata. Me lembrou, lógico, da nossa visão do Dólar Index, né? A gente também falou dele fazer 5 ondas aqui dentro de correção para depois quebrar o range. E foi exatamente isso que ele fez, né? Primeira onda de queda 1A, depois subiu B, C, D, E sendo a última, a gente pode ver que foi dali
começou realmente esse movimento aqui. Super interessante, né? Lembrando que o dólar index tocou nessa região aqui, viu, galera? Lá. Vamos ver o que acontece aqui. Então, ao mesmo tempo, você já pode começar a olhar um euro, talvez. Ver se está um nível. Calcular onde você coloca stop loss, né? Sempre pense primeiro no seu risco, né? Pensar talvez o que a Libra, tá vendo? Perto do 3100. Ver o que você faz aqui, enfim, tudo isso, entendeu? Mais ou menos é isso, galerinha, que eu faria, tá? Eu só coloquei nos 5 minutos aqui só pra mostrar pra vocês em detalhes. Mas aqui lá em prata, Bitcoin, vamos falar sobre Bitcoin agora. Bitcoin, então, tá dentro de um possível triângulo, estava pelo menos, né? Agora a pergunta minha é, será que é assim? Por que, Thiago, você está em dúvida? Talvez essa seja a sua pergunta. Por que você está em dúvida se a linha é mais inclinada ou mais reta? Porque ele não teve uma pernada muito clara nessa terceiro teste aqui, ó. Esse que é o meu problema aqui, ó. Você nunca vai saber exatamente o que aqui a linha de cima não tem dúvidas que seja essa, tá? Por quê? Porque a gente desceu, a gente foi, testou, rejeição, foi de novo, rejeição. Então confirmou, 3 toques, perfeito. Agora a linha de baixo ele veio, voltou, ok. Aí nessa aqui, ó, foi aqui já, né? Então é difícil realmente de dizer o que pode ser aqui, entendeu? Então, para ser de uma maneira um pouco mais certeira, digamos, eu olharia dessa forma, porque pelo menos assim você não fica na cabeça que está rompendo, entendeu? Você já não fica na loucura de querer vender porque já está quebrando e vai desabar. Dessa forma é mais difícil para o mercado romper, e ele realmente rompendo, e aí você nem precisa olhar como triângulo, talvez você olhe isso aqui só como suporte, para mim tanto faz, é o mesmo resultado, né? Quebrando essas baixas, acredito eu que a gente está indo a caminho do 4300 aqui, entendeu? Então basicamente é isso, quebrando essas baixas 43 mil, abaixo do 43 mil eu acho que a gente pode estar indo para baixa daquele canal que a gente tem no diário, que é lá perto do 37 mil, que eu diria, tá? Então, mais ou menos é isso. Acredito eu que se os índices caírem, o Bitcoin pode dar uma seguida nessa queda. Então, vamos ver o que acontece, tá? E é isso, então, galerinha, por hoje, né? Lembrando que ontem a gente fez a nossa aula 2 de 5 do nosso nível 1 lá no nosso, aqui no nosso canal, né? Aqui no nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai ter a terceira aula com os assuntos bem legais, como stop loss, estratégia de stop loss, a gente vai discutir, take profit, né, os alvos, como faz. A gente também vai dar uma olhada em uma plataforma de negociação, mostrar para vocês, para uma pessoa realmente que nunca viu, né, como realmente funciona as coisas, onde está tudo, como abre uma posição, como fecha, como muda, como fecha uma parte de uma posição, em vez de fechar toda. Tudo isso a gente vai discutir hoje, tá? E começa as aulas às 6 horas da tarde, horário do Brasil, 10 horas, horário de Londres, tá? Então, aqui está o convite feito para vocês, para aparecer lá, dar aquela força e aprender alguma coisa nova, tá? As aulas é feito ao vivo, então você pode fazer perguntas, né? Tirar toda a sua se você tiver qualquer pergunta, né? Você pode pegar e se sentir confortável em sempre perguntar, tá bom? Enfim, galera, desejo vocês um ótimo dia, se cuidem, tenham um ótimo dia, boas negociações, vejo vocês mais tarde na aula e amanhã teremos mais um Café com Forex. Obrigadão, tenham um ótimo dia, tchau, tchau.